Deus seja louvado. Amém. Amém. O Senhor revela a sua palavra no Novo Testamento, no livro de 1 Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Se todos os irmãos encontraram, iniciamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Amém. O título diz: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolos, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolos, senão ministros pelos quais cresces e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas o que cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pôde pôr outro fundamento, além do que já está posto, ao qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolos, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. É vós de Cristo e Cristo de Deus. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor mandou a sua palavra hoje, Glória a Deus. aqui em 1 Coríntios, onde uma carta de Paulo a esse povo, conforme o Senhor tem orientado Paulo a enviar essa carta pelos problemas que tinham nessa região, onde, segundo diz na palavra, irmãos, porque uns diziam que era de Paulo e outros de Apolos. Glória a Deus. E ele falava, porventura não somos carnais. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor está mandando essa palavra, é porque tem necessidade de dizer isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, aqui diz, glória a Deus, não pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque andais
porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podes. Irmãos, o Senhor fala nessa palavra sobre aqueles que são carnais ainda, glória a Deus, como uma mesa que tem manjares, aleluia, Jesus. Porém, por falta de espiritualidade, ainda toma leite materno, como se dizendo, uma criança espiritual, glória a Deus. Porque a criança, irmãos, ela, vamos, assim, o Senhor traz em mente, a criança, ela só quer o leite, ela só quer tudo que ela quer, irmãos. O Senhor às vezes prepara um alimento sólido, mas ela fala, não, eu só quero isso, eu só quero aquilo. Glória a Deus. E o Senhor manda essa palavra aqui, porque ainda você está sendo carnal, porque ainda só quer tomar aquilo que você quer e não o que eu estou preparando. Louvado seja Deus. Temos que ficar atentos, irmãos, glória a Deus, porque o Senhor, Ele manda a sua palavra, Ele prepara uma mesa cheia de frutos para nós. E se nós não nos atentarmos, irmãos, deixamos passar esses manjares a qual o Senhor fala aqui na palavra, porque nós queremos só o que nós queremos. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aqui diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Glória a Deus. Irmãos, os ministros da obra, eles trabalham para o Senhor. Uns plantam, outros regam, mas aqui diz que só Deus dá o crescimento, irmãos. Glória a Deus. O Senhor tem ferramentas na sua obra, irmãos. Como Paulo, no caso, ele chegou mostrando para esse povo o poder e a glória de Cristo, a visitação pelo seu bom Espírito. Ele não chegou se gloriando por ser alguma coisa no passado, por ter conhecimento. Então, irmãos, uns plantou e outros regaram, mas aqui diz que só Deus pode dar o crescimento. Pois se não haver o amor do Senhor no coração dos seus membros, irmãos, a obra não cresce. Por isso que temos que ficar atentos, irmãos. Ficar atento ao Senhor. Não deixar, irmãos, não deixarmos, irmãos, a inverdade chegar até nós. Nós não podemos aceitar a mentira, a inveja, aquilo que não é de Deus. Porque quando o amor sai, irmãos, começa essas dissensões que diz aqui na carta de Paulo. Invejas e dissensões, porque uns diziam, eu sou de Paulo e eu sou de Apolos. Então, irmãos, começou a ter divisão, porque como a criança espiritual, ela começou a escolher o alimento de onde queria comer. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor, porque somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Glória a Deus. A lavoura, irmãos, quando o Senhor vem, envia um servo seu para regá-la. A planta, irmãos, o trigo, ele tem que aceitar o que o Senhor manda. Não importa se é de Paulo, ou de Apolos, ou de Cefás, ele tem que aceitar o que o Senhor manda. E o Senhor, aceitando o que o Senhor manda, o Senhor trabalha na raiz dessa planta e ela vai crescendo, ela fica forte, vai se levantando um edifício, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo dizia aqui, como sábio arquiteto, ele sabia quem que era o fundamento, que é Cristo Jesus, aleluia. Tudo que formos construir, irmãos, se os nossos alicerces forem Jesus Cristo, dos seus mandamentos, crescemos num lugar sólido, irmãos, temos condições de crescer. E ele mesmo falou, como sábio arquiteto, Cristo é o fundamento. E ele fala que não há outro, irmãos. Se alguém chegar e falar, não, mas tem outro fundamento, é mentira, irmãos, porque só o Senhor Jesus é quem salva. Aleluia, porque foi Ele que desceu, preparou-se, irmãos, deixou para nós o verdadeiro caminho, irmãos, nos ensinou a doutrina de um verdadeiro cristão na terra. Ele é o nosso alicerce, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira fina e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e pelo fogo provará qual seja a obra de cada um. Bendito é o Senhor, aleluia. Irmãos, o Senhor fala aqui, nesses versos, Cristo
aleluia, é o fundamento, mas só que como você está construindo o seu edifício, Glória as a Deus. suas paredes, aleluia, Jesus, glória a Glória a Deus. Deus. Cada um constrói a parede com aquilo que foi dado, Glória a irmãos. Deus. Porém, o Senhor, às vezes, ele, como cooperadores na obra, como servos de Deus, o Senhor dá uma missão, irmãos. Ele dá uma missão e fala, construa essa parede para mim. Eu vou te dar as ferramentas, pega tudo que você precisa. Glória E a como um mestre de obra muito sábio, ele chega no trabalhador e fala, aqui estão as ferramentas. Agora você vai construir essa parede, porque eu te dei tudo que você precisa. Aleluia, Jesus. Porém, irmãos, o Senhor, ele dá as condições, ele ensina e fala como que tem que fazer na obra, como que tem que levantar esse edifício. Glória a Deus. Porém, é chegado um momento, irmãos, que o mestre de obra ele vem fazer a inspeção. E a inspeção é minuciosa, irmãos. Por isso que não pode ser feito de qualquer jeito. Porque, como diz aqui, irmãos, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Porque o Senhor, como mestre dessa obra, ele vem e com um olhar de raio-x, ele vê tudo, irmãos. Se foi feito com amor, se foi feito com carinho, se todas as ferramentas foram utilizadas ou foi deixada de lado, glória a Deus. O que o Senhor confiou na sua mão, o Senhor te pergunta, você tem feito de bom grado, de bom coração? Você tem se esforçado na minha obra para fazer aquilo que eu te mando? Glória a Deus, porque vai chegar o momento da inspeção e o Senhor, ele olha aquela obra e fala, aqui tá bom, mas aqui não tá bom, vai ter que demolir essa parede e começar tudo de novo. Portanto, glória a Deus, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aleluia, Jesus. Às vezes não dá tempo de construir outra parede, poderá ser salvo, irmãos, mas com muito fogo. Aleluia. E quem quer passar prova nessa terra, irmãos? Por isso que temos que obedecer o Senhor, fazer as coisas com alegria, para não passar pelo fogo. Às vezes passa pelo fogo, é purificado pelo Senhor. Chega no final como um tição, irmãos, mas pelo menos é arrancado toda a vaidade. Aleluia, Jesus. O Senhor confiou, irmãos. Glória a Deus. O Senhor está trazendo isso, irmãos. O Senhor confiou tesouros na sua mão. Portanto, o Senhor te fala o que você tem feito com esses tesouros, aleluia. Porque você não tem trazido esses tesouros ao templo para ajudar a edificar esse templo, glória a Deus. Vai chegar o dia da inspeção que eu vou falar, cadê o que eu te dei? Você tem multiplicado, você tem enterrado, o que você tem feito com os tesouros? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Bendito é o Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Glória a Deus. Irmãos, está muito claro isso daqui. Aquele que se julga ser sábio neste mundo é louco para a sabedoria de Deus. Aleluia. Porque quem tem sabedoria carnal não entende a sabedoria espiritual. Mas quem tem a luz do Senhor, os homens olham e falam, esse é louco. Mas os anjos, o Senhor Deus, eles glorificam e ficam contentes de ti. Porque muitas vezes você pode ser afrontado e olhar para aquele que te afrontou e dizer, Deus te abençoe, aleluia. E o homem olha e fala, é louco. Como pode ser afrontado e falar, Deus abençoe, não faz nada, não revida? Glória a Deus. Por isso que fala, faça-se louco, irmãos, perante os homens, para ser sábio perante Cristo, aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Aleluia, Jesus. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia. Aleluia, Jesus. Por isso que devemos confiar no Senhor, irmãos. Ter como a cabeça da igreja, ter como o Senhor Jesus, como a nossa mente, a mente de Cristo, aquele que se guia pelo Espírito Santo, que é a lei da graça. Ele não erra, irmãos, ele tem luz para caminhar neste mundo. Ele tem luz para enxergar os seus pés e ver o caminho à frente. Glória a Deus. E quando tem um buraco, ele já vê e desvia, não cai no buraco. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. O pensamento do homem, por mais inteligente que ele possa ser, para o Senhor é um pensamento vão, irmãos. Glória a Deus. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas,
seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Todos aqueles que confiam no Senhor, irmãos, Ele tem o Senhor como principal na sua cabeça, irmãos. Glória a Deus. Ele se reclina diante do Senhor. Tudo que ele for fazer, ele busca o Senhor. Tudo é vosso, irmãos. Glória a Deus. Sofremos provações nessa terra, mas para agradar o Senhor, para agradar Cristo, que é a cabeça da igreja. E não se preocupe que isso tudo é temporário, irmãos. No final, tudo será vosso. O Senhor tem no céu um reino de glória, anjos, nações, tudo te aguardando, irmãos. Então vale a pena passar por aflições de um bom cristão na terra. Glória a Deus, aleluia. E aquele, irmãos, que confia no Senhor, que ele pega esses tesouros e leva ao templo, ele serve ao Senhor, ele fala: Senhor, eu estou fazendo tudo o que eu posso de melhor, de bom coração nessa obra. Glória a Deus, ele recebe um galardão muito grande, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o Senhor, irmãos, através dos que servem ao Senhor e através daqueles que não servem, porque muitos falavam ser servos de Deus e eles desviaram da lei do Senhor, aceitaram a soberba, aceitaram as grandezas dos homens e passaram a não aceitar mais a lei do Senhor. E esses vão saindo, irmãos, mas aquele que serve o Senhor, tem o Senhor, a lei do Senhor, os seus estatutos na sua boca. Ele pega esses tesouros e coloca no templo e fala: está aqui, Senhor, a minha parte. Está aqui o que eu prometi que eu ia fazer, Senhor. O Senhor me deu todos esses tesouros, eu estou fazendo bom uso deles. Aleluia. O Senhor fala: ganharás grande galardão no céu. Aleluia, Jesus. Bendito é o Senhor. Porque, irmãos, aquele que serve a Deus, fica nítido que o Senhor separa o ímpio de um lado e o seu servo verdadeiro de outro, porque o Senhor tem prazer em chamar o seu filho de filho. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor é aquele que ele fala: pode me provar, pedes o que você quer. Se você tem guardado os meus estatutos, eu vou te abrir a janela dos céus e verá coisas que nunca viu antes. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Coisas que nunca os homens viram, nunca houve, nunca verá, mistérios nunca revelados antes, porque aquele que me serve, eu tenho grado nele, e você pode provar o Senhor pedindo: Senhor, eu tenho feito tudo na sua obra, eu tenho te servido, eu peguei os seus tesouros, multipliquei as suas ferramentas, Senhor, levantei as paredes que o Senhor pediu, me revela coisas novas, coisas sãs, verdadeiras, Senhor, que o Senhor sabe e eu não sei, Pai. E o Senhor mostra o céu para você, você verá os anjos, e de repente você vai acordar com uma visão nova, vai falar: realmente vale a pena servir esse Deus na terra. Aleluia, Jesus. Bendito é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o Senhor mostra quantas madrugadas você chorou, irmãos, por aqueles que se desviaram da lei do Senhor. Glória a Deus. Aqueles, irmãos, que já não servem mais ao Senhor, que te caluniam. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Sim, aqueles que se indignaram contra ti, irmãos, por aceitar somente a verdade e aceitar somente a lei do Senhor. Glória a Deus. Os seus cânticos na madrugada foram os estatutos do Senhor, os mandamentos dele, todas as obras na sua vida, e você tem ficado firme. Você tem chorado, angustiado, mas você colocou o Senhor como primeiro na sua vida. Você tem guardado as promessas do Senhor, aleluia. Glória a Deus. E o Senhor tem ficado feliz com você. Falta pouco para o Senhor colocar uma coroa de vida eterna na sua cabeça, te revelar coisas que você nunca viu antes. Você vai receber um galardão como nunca imaginou. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Por isso, irmãos, como diz nessa palavra, não podemos deixar o amor do Senhor sair em nossos corações, para que não venha haver passar dissensões nas igrejas, espíritos mundanos, porque se formos agir com a racionalidade, irmãos, agir com a carnalidade, os irmãos que fazem isso dão portas para o adversário entrar. Por isso não pode sair a caridade no membro do corpo de Cristo, irmãos. Porque onde tem caridade, tem o amor de Deus. E onde tem o amor de Deus, o mal se afasta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E
Quando o mal se afasta, você é um bem-aventurado e se guia pelo Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito és tu, Senhor. Louvado seja Deus. Só o Senhor, irmãos, tem a palavra da vida. Só Ele pode fazer crescer dentro de vós, irmãos, a força espiritual. Ele pode colocar as esperanças. Ele é o que fala com o seu povo na terra. Ele é o que te dá sonhos, te dá condições de seguir nessa terra, irmãos. O Senhor tem os seus ministros, o Senhor tem o seu povo, qual Ele se usa. Glória a Deus, aleluia. Mas somente Ele dá o crescimento dentro dos corações. Por isso que devemos confiar nele incessantemente, irmãos, para que esse amor, para esse crescimento espiritual não venha a sair de nós, irmãos. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Irmãos, essa é a palavra do Senhor. O Senhor trouxe até aqui, irmãos. Levemos esses conselhos para casa e meditamos nessas palavras, irmãos. Porque o Senhor que é dono dessa obra, Ele tudo vê, irmãos, Ele tudo controla. Nós devemos aceitar a repreensão do Senhor, que é para o bem das nossas almas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém.